Bem-vindos ao programa MED 60 Dias, onde eu respondo perguntas da galera que me acompanha aqui e tem o sonho de conseguir passar em medicina em 60 dias. Sou nova aqui no seu canal. Você irá abrir algum curso ou irá ensinar esse método aqui no YouTube? Então, aqui no YouTube, né, Mari Vieira, né? Então, como é que funciona? Aqui no YouTube eu sempre faço aulas gratuitas, tá? Só que para mim conseguir ensinar essa metodologia, eu preciso de muitas horas, né? Só com esse pouco de tempo eu não consigo ensinar, tá? E além disso, eu sou estudante de medicina, né? Então, nem que eu quisesse, eu poderia, né? Porque eu tenho a faculdade de medicina, então tem que estudar para mim, né? Não tem como eu querer ajudar todo mundo, né? Eu ajudo aquelas pessoas que têm comprometimento, né? Aquelas pessoas que se dedicam, eu consigo ajudar. Agora, aqui como assim? Eu faço medicina de graça, tá? Só para ela ter um contexto. Eu faço medicina de graça, então isso é uma forma de eu poder ajudar outras pessoas, né? De eu poder orientar outras pessoas aqui nas minhas redes sociais, né? Então, o meu objetivo aqui é passar conhecimento para vocês, para que esse conhecimento ajude vocês nas decisões, ajude vocês ao longo dessa jornada, né? Mas eu não consigo ensinar o método pela questão do tempo, né? Eu precisaria de mais tempo para poder ensinar ele para vocês. Então aqui fica muito solto, né? Você não tem uma sequência, você não tem um passo a passo do que você tem que fazer, né? Porque eu não consigo aprofundar os temas. E dentro do método eu consigo aprofundar os temas, né? Você tem uma sequência. No YouTube, o problema do YouTube é esse, né? Porque você tem o conteúdo muito aleatório, né? Ele é disperso. Aí isso dificulta bastante, tá? Mas enfim, e não tem vagas, tá? Se você quer entrar, não tem vagas, tá? Tá lotada a turma. Auxílios que a federal dispõe para manutenção de gastos, tá? Beleza, então vamos devagar sobre esse assunto. Então, o que acontece? Eu não passei na federal, tá? O meu objetivo não era passar na federal. O meu objetivo pessoal era passar com bolsa 100% na particular. Léo, por que tu escolheu a particular, fazer de graça na particular, em vez da federal? Porque para mim, tá? Eu ia ter que ir para a capital. Então eu tinha um empecilho financeiro, né, da época. Na época eu tinha esse empecilho financeiro porque na época eu trabalhava numa academia, tá? Então eu tinha esse empecilho financeiro que eu ia ter que ir para a capital. O custo de vida é muito maior, tem assalto, enfim, a qualidade de vida ia ser muito ruim. Por exemplo, a faculdade que eu queria passar, que é aqui da minha cidade, que é que eu faço medicina hoje, ela é a 5 minutos da minha casa. Então eu pensei, cara, tipo, eu vou 5 minutos, eu vou estar no hospital, vai ser mais tranquilo para mim. Eu conheço vários médicos, né? Como eu trabalhava com academia, nessa academia que eu trabalhava tinha vários médicos que iam lá. Aí eu conheci vários médicos e eu sabia que isso ia ser uma vantagem para mim durante a faculdade, né? Então por isso que eu resolvi, não, vou ficar aqui na minha cidade. Era uma faculdade particular, é uma faculdade que eles formaram 2 turmas, né? Quando eu entrei não tinha formado nenhuma turma, então era uma faculdade bem nova, mas era uma faculdade que tinha muito investimento, né? Eles investiam bastante, não ia ter greve, então eu, por opção, optei ficar aqui e não tinha esse desejo, né? Esse anseio de federal, não era um objetivo para mim, tá? Não queria sair da minha cidade para fazer federal, tá? Para mim não compensava, ok? Então o meu objetivo era ali passar na particular com bolsa 100%, fazer medicina de graça, essa era a minha meta, tá? Então assim, o legal da federal, né? Então um ponto positivo para a federal em contrapartida da particular é que ela te dá esses auxílios, né? Então você tem um alojamento, né? Você tem alojamento, você tem comida, você recebe transporte, tá? E como que eu sei disso? Porque eu tive alunos do método Atleta da Mente que passaram em medicina, né? Então eu conheço pessoas, alunos meus, que passaram em medicina, né? Inclusive meu irmão também passou. Então ele faz medicina na federal. Então eu tenho uma dinâmica, eu sei como é que é, tá?
Então, ou seja, você vai passar na federal, você vai ganhar comida de graça, você vai ganhar moradia de graça e você vai ganhar transporte de graça, tá? Só que assim, vou falar do exemplo do meu irmão. Ele conseguiu morar lá no alojamento, acho que foi 6 meses, um semestre só ele aguentou. Por quê? Porque são pessoas do Brasil inteiro, não tem as melhores condições, tá? Não é perfeito ali, mas até ele conseguir se estabilizar, enfim, ele ficou morando lá. Então isso ajuda bastante. Por exemplo, na particular eles não dão isso, eles dão um auxílio de custo, né? Mensal que tu recebe todos os meses. Não é da faculdade, você recebe do governo, mas é muito pouco. Então você vai ter que trabalhar, né? Você vai ter que ter alguma coisa ali. Quanto que é esse pouco, Léo? R$ 400, tá? Então, se você passa em medicina através do ProUni com bolsa 100%, você recebe R$ 400. Só que, inclusive, eu quero que vocês comentem. O que tu faz hoje na cidade de vocês com R$ 400? Comenta aqui. O que dá para fazer na cidade de vocês com R$ 400? Eu acho que... Até vou dar um Google aqui. Eu acho que aumentou 20% da inflação, não foi? Vou dar um Google aqui para não falar quanto aumentou a inflação. Vamos ver aqui. Tá. O dado do IBGE de 11 de janeiro, então aumentou 10%. 10%, né? Ó, o pessoal tá falando ali, ó, nada, não faz nada, né? Então, assim, e aí você vai ter, então, que pagar aluguel, você vai ter que... Comida, pra mim, hoje, o meu maior custo hoje é comida, tá? Tipo assim, tu vai no mercado e tu compra poucas coisas, você já gasta 100, R$ 150. Então, assim, vai um gasto muito alto em comida, tá? Então, a diferença de quem vai federal ou ProUni é essa, tá? Na federal, tu vai ter o restaurante universitário, tu vai comer praticamente de graça lá, sabe? É R$ 1, parece, o almoço. Então, tem vários benefícios que a particular não tem. Mas, pra mim, no meu caso, tá? Vou falar de mim. Pra mim, compensava porque eu trabalhava, né? Então, durante os 6 anos de medicina, eu sabia que eu ia trabalhar, né? Então, eu não ia só estudar. Então, pra mim, valia a pena, né? Por exemplo, tipo, deixa eu ver quantos quilômetros dá. O meu irmão faz em Pelotas, né? Vamos ver quantos quilômetros dá. Ó, dá 500 quilômetros, tá? Dá mais ou menos 7 horas. Dá praticamente 8 horas. 8 horas de viagem. Então, imagina, tipo, eu ia sair daqui da minha cidade, ia ficar longe dos meus amigos para fazer em outra faculdade, 8 horas de distância. Então, para mim não compensava. Então, o meu foco desde o início sempre foi: eu vou fazer medicina na particular, vou ficar aqui porque eu vou ter que trabalhar. Então, para mim compensava. Então, isso você tem que analisar, né? O que vale a pena para você? Se para você vale mais a pena a federal ou se você vai ficar no interior mesmo, vai fazer na particular, ali de boa, tranquilo, porque eu acredito que quem faz a faculdade é o aluno, tá? Então, assim, é muito legal isso porque você tem todos os custos, né? Você não precisa gastar com nada, tá? E já quem é ProUni vai ter que trabalhar, aí vai ter que correr atrás, tá? Então, assim, ó, o Juliano perguntou, você acha que trabalhar à noite 12 horas seria mais dificuldade em relação ao aprendizado? Sim, trabalhar de noite é o pior, assim, depende, é que 12 horas é muito, né? Mas eu acho que o ideal, dá para trabalhar de noite, mas, por exemplo, você trabalhar das 2 da tarde até as 10 horas da noite, você trabalhar das 6 da noite até a meia-noite num restaurante, por exemplo, como garçom. Esses são os trabalhos ideais, tá? Agora, você começar a trabalhar às 7 da noite até às 7 da manhã, 12 horas, e dormir até meio-dia, sim, vai prejudicar demais, vai desregular todo o teu ciclo circadiano, vai prejudicar a aprendizagem e principalmente a tua capacidade de memorização, tá? Porque é durante o sono REM que você tem a consolidação da memória de longo prazo. E para você conseguir passar em medicina, você precisa do quê? Você precisa de memória, né? Sem memória, porque a prova, o vestibular é uma prova de memória. Quem lembra dos conteúdos passa, não é assim? Você concorda comigo? Então você vai ter que arrumar um trabalho flexível, tá? E durante a medicina vai ter que ser mais flexível ainda, tá? E conforme vai passando os anos,
vai ficando mais puxado o curso, tá? Aí você tem que ter um planejamento financeiro, você tem que ter uma reserva financeira para aguentar ao longo do curso. Porque no primeiro ano é tranquilo trabalhar, no segundo ano é tranquilo, no terceiro ano já dificulta um pouco. No quarto ano, então, dificulta mais ainda, tá? No quinto ano, mais ainda, tá? Mas assim, essa é uma visão minha, né? Então eu vou ter uma opinião dentro daquilo que eu experienciei. Mas tem na minha faculdade, por exemplo, um cara que eu conheci, o Emerson, que ele era enfermeiro. Então ele estudava durante a semana e final de semana ele dava plantão no hospital. De 12 horas. Acho que era um de 12 e um de 24. Então assim, tô falando aqui a minha experiência, a minha opinião, né? Vai ter casos, tem, por exemplo, estudante de medicina que é policial, o cara trabalha como policial, então tem de tudo. Eu acho que assim, quem quer dá um jeito. Eu até contei numa aula que eu fiz. Eu tenho uma aluna minha que ali de 38 anos, enfermeira, ela acordava 3 horas da manhã para estudar, né? Então assim, eu falo a minha visão, mas tem quem quer dar um jeito. Essa é a matemática, quem quer dar um jeito. Se você quer realmente passar em medicina, se você quer realmente ser médico, você vai dar um jeito, tá? Então essa questão financeira é muito importante você ter um planejamento, tá? Você precisa ter um planejamento financeiro. Léo, o que é um planejamento financeiro? Por exemplo, você trabalhar no teu trabalho até o meio do ano, faltando poucos dias para a prova do Enem, você abandona tudo, você queima o barco e aí você foca só na prova. Planejamento financeiro é você ter um custo de vida menor, você reduzir o teu custo de vida, né? Você parar de gastar o seu dinheiro com coisas supérfluas e você guardar dinheiro para você investir em conhecimento, para você investir numa mentoria, para você comprar um material melhor, para você comprar uma caneta melhor, para você comprar uma mesa de estudo, uma cadeira confortável. Em vez de você gastar o dinheiro no churrasquinho do final de semana, você investe em conhecimento, né? Você investe em coisas que vão te levar até a medicina. Eu sempre conto a história da TV. Quem conhece aqui a história da TV? Comenta aqui pra mim. Eu tava zerado, né? Eu tava sem condições e eu precisava investir em um treinamento, tá? Era um treinamento de um americano sobre memória. Por quê? Eu descobri que eu não ia conseguir passar em medicina com física e matemática, tá? Eu descobri assim, no meio ali no meio do ano, eu descobri, cara, física e matemática não vai fazer eu passar em medicina. Porque eu estudo e não adquiro conhecimento. Então eu estou estudando de forma errada. E aí eu tive uma sacada, né? Eu tive um insight que o que ia me colocar na medicina era a memória. Né? Porque quem passa em medicina é quem? É o cara que lembra do conteúdo. Se o cara lembrou do conteúdo, ele vai passar em medicina. Não é quem estudou mais. Às vezes o cara pode ter estudado mais, mas não lembrou do conteúdo. Então não é quem estuda mais, é quem lembra do conteúdo no dia da prova. Concordam comigo? Comenta aqui, Léo. Eu concordo contigo. Comenta aqui. Então eu descobri isso muito cedo, que eu precisava de memória. Eu não precisava de física, matemática. Porque eu estudava física e matemática e não aprendia. O que eu precisava era de memória. Eu precisava guardar aquele conhecimento na minha cabeça e lembrar dele no dia da prova. Aí investi num treinamento de um americano, um cara foda, um neurocientista. E eu não tinha grana. Aí o que eu fiz? Eu tinha uma TV preta. E aí eu peguei e vendi essa TV para minha prima. Por quê? Porque a TV não ia me levar na medicina. Eu peguei e vendi a televisão. E hoje eu tô na medicina, entendeu? E aí podem me assaltar na rua, podem levar minha camiseta, podem levar meu telefone, podem levar o que eles quiserem. Mas tem uma coisa que eles não conseguem levar de mim, o meu conhecimento. Daqui 2 anos eu vou virar o primeiro médico da minha família. E eu posso comprar um carro, eu posso comprar uma casa, eu posso comprar o que eu quiser, mas... E ser assaltado depois, né? Vou comprar um carro, vou ser assaltado depois, vão roubar a minha casa, enfim, pode acontecer isso? Pode, né? Só que tem uma coisa que eles não conseguem roubar de mim, que é o conhecimento que eu adquiri ao longo dos 6 anos de medicina. Isso ninguém vai tirar de mim, entendeu? Ninguém vai tirar de mim. O conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer, é em conhecimento. Guardar dinheiro, né, e é meio contraditório porque eu falei em você ter um planejamento financeiro, tu pode guardar R$100, tá? Guarda R$100. Se
dependendo do quanto que aumentar a inflação, você vai perder dinheiro se você guardar esse dinheiro, né? Se você guardar ele e a inflação subir, você perdeu o dinheiro. Agora, se tem uma coisa que você não perde, é investir em conhecimento. Investir em conhecimento, você tem um retorno muito maior. Quanto mais você investe, mais você recebe. E eu demorei muito tempo para descobrir isso. Por quê? Porque eu venho de uma família pobre. E qual que é o comportamento dos meus pais? Eles investem em coisas, eles não investem em conhecimento. Por exemplo, meu pai nunca deu um centavo para mim, para me ajudar na faculdade de medicina. Ele nunca ajudou meu irmão que também faz faculdade de medicina. Mas ele tem dinheiro para o churrasquinho no final de semana. Ele tem dinheiro para comprar um carro e fazer um empréstimo na Caixa Econômica para pagar em 1000 anos. Isso ele tem. Por quê? Porque na cabeça dele, com o conhecimento não, né? Então, se ele tivesse a mentalidade de riqueza, o que ele ia fazer? Ele ia investir para que depois, lá no futuro, a gente pudesse retornar para ele. Só que ele tem a mentalidade de pobreza, né? E eu sei quem foram as pessoas que investiram em mim e quais foram as pessoas que não investiram em mim. Quando eu virar médico, quando eu mudar a minha vida, eu sei quais foram as pessoas que investiram em mim, que acreditaram em mim e quais as pessoas que não acreditaram em mim. Então, a mentalidade de pobreza, o pobre, né? Minha mãe, mesma coisa. Nunca me ajudou, eu estou com o quarto ano da faculdade de medicina, nunca me deu um centavo, nunca me ajudou. Mas pro churrasquinho no final de semana tem. Então perceba, a mentalidade de pobreza e a mentalidade de riqueza. Então quando eu descobri isso, eu comecei a perceber, cara, esse tênis que eu comprei na loja não vai me levar na medicina. Essa camiseta aqui que eu parcelei na loja não vai me levar na medicina. Entendeu? E aí o que eu fiz? Eu comecei a pegar meu dinheiro e comecei a comprar conhecimento. Eu comecei a investir em conhecimento. E é o melhor investimento, a melhor coisa que você pode fazer com o seu dinheiro é investir em conhecimento. Cursos, mentorias, livros, é a melhor coisa que você pode fazer com o seu dinheiro. E aí vem a sacada, né? Pô, você precisa de física para passar em medicina? Física são 45 questões. Desculpa, são 15 questões, pensando no modelo do Enem. Só que a prova tem 180 questões. E aí? Será que é a física mais importante ou a capacidade de aprendizagem e a capacidade de memória? O que é mais importante? O que vai fazer você passar em medicina? Lembrar do conteúdo ou ver a videoaula de física? E aí quando eu descobri isso, eu pensei, cara, eu não preciso de videoaula de física, o que eu preciso é de memória. Eu preciso adquirir conhecimento. E a memória é que nem um músculo, você treina ele na academia para ele ficar mais forte. A memória é a mesma coisa, você treina ela para ficar mais forte. Então assim, você precisa ter um planejamento financeiro, tá? Você tem que começar a investir em conhecimento. Né? Porque quando eu olho para minha família, eu vejo, nasce pobre, morre pobre, nasce pobre, morre pobre, nasce pobre, morre pobre. E aí eu tive que, pô, cara, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Aí eu olhava pro meu pai e pra minha mãe, eu via onde que eles moravam, eu via a condição de vida deles, eu pensava, cara, será que esse é o meu futuro? Será que eu tô fadado a isso? Será que é assim que vai ser meu futuro? E aí eu comecei a ver, tá, e as pessoas que têm resultado? E as pessoas que têm uma vida extraordinária, o que elas fazem? Assim, tu pode pegar um engenheiro, tu pode pegar um médico, tu pode pegar, né, qualquer pessoa para usar nesse exemplo aqui. Mas eu percebi que os caras de sucesso, eles investiam em conhecimento. As pessoas de sucesso, elas investem em conhecimento. Tu pega, por exemplo, um médico, ele investiu em conhecimento. Ele investiu para passar os 6 anos de medicina e hoje ele ter conhecimento para ele poder mudar a vida das pessoas. Então, quando você tira a mentalidade de pobreza e começa a pensar com a mentalidade de riqueza, porque a gente sempre associa, né, pobre ou rico pelo dinheiro que tem, né?
A gente, eu pelo menos, né, não sei vocês, mas vou falar de mim. Pelos meus familiares e tal, valorizam muito o que as pessoas têm, valorizam a casa que a pessoa tem, valorizam o carro que a pessoa tem. Só que para aquela pessoa ter aquele carro, para aquela pessoa ter aquela casa, o que o cara fez? Ele se dedicou muito, ele estudou muito, ele investiu em conhecimento. Para ele conseguir ter resultado. Eu não estou falando para você se enfiar num empréstimo no banco com uma faculdade de medicina e depois ter que fazer vaquinha online para pagar a faculdade. Não é isso. Não é isso. Porque se eu consigo fazer, se eu faço medicina de graça, se os meus alunos fazem medicina de graça, você também consegue. Não é isso. Tá? Não é isso que eu estou falando. Vai achar que eu estou dizendo para você fazer um... Não, estou falando para você... Em vez de comprar uma camiseta de R$100 no shopping, pega esse dinheiro e guarda. Compra uma mentoria, compra um treinamento, compra um livro, aquele tênis que você gastou no shopping, entendeu? São pequenas coisas que você vai mudando a tua mentalidade, né? Que você vai tirando essa mentalidade de pobreza e vai instalando aplicativos de riqueza no teu Windows mental. E aí você vai mudando, entendeu? Você vai aprendendo, vai adquirindo conhecimento. Então isso é uma coisa que quem deveria ter falado isso para vocês é o pai de vocês, né? O pai e a mãe de vocês deveriam ter falado isso para vocês, tá? Mas eu tô falando aqui para orientar vocês, para ajudar vocês a ser o primeiro médico, a primeira médica da família, né? Porque ano passado eu falei a mesma coisa. Eu vim aqui e falei, ó, tem que investir em conhecimento, não adianta assinar plataforma de física, plataforma de matemática, curso de redação, curso A, curso B, curso C. Não vai passar em medicina. Aí, agora, os caras mandando mensagem, Léo, não consegui passar, vou ter que desistir, isso e aquilo. E aí o pior de tudo é que essas pessoas vê depoimento dos meus alunos. Semana que vem eu vou postar um outro aluno que passou em medicina. Vou postar o depoimento aqui para vocês. Semana passada eu conversei com a Milena, aprovada em medicina. Começou agora, ontem. Ontem ela começou a faculdade de medicina dela, da periferia de São Paulo. Semana que vem eu converso com outro aluno. Então, assim, cada vez mais os meus alunos que seguiram as minhas orientações estão na medicina hoje. Me conheceram ano passado, hoje estão na medicina. E tem pessoas que me conheceram ano passado, que não seguiram as minhas orientações e continuam estudando, vão mais um ano estudando. Né? Ó, o Juliano falou, os cursos que você realizou, todos foram com profissionais de fora do país? Então vamos lá. O método Atleta da Mente, que é a metodologia que eu desenvolvi, ela é baseada na neurociência, né? E eu aprendi neurociência com mentores de fora do país, tá? Porque no Brasil não é difundido a neurociência, Juliano. No Brasil, ciência não é bem visto, tá? A ciência no Brasil, ela não é bem vista. As pessoas, elas se baseiam no achismo, né? Então, quando a gente fala de ciência, as pessoas, aqui no Brasil pelo menos, principalmente os professores, eles não estudam neurociência. O cara é especialista em matemática, ele sabe números. A pessoa é especialista em redação, em gramática, vírgula, crase e em texto dissertativo argumentativo, mas o cara não estuda neurociência. Não adianta o cara dar a melhor aula do mundo de matemática se o aluno dele não aprender, se o aluno não memorizar. E aí, o que estuda? Quem que estuda como que o cérebro humano aprende, como que o cérebro humano memoriza? A neurociência. É a ciência que estuda o funcionamento do cérebro. E dentro da neurociência tem um braço que se chama neurociência da aprendizagem. Então, eu vi que no Brasil não tinha esse conhecimento. Eu tentei pesquisar, eu tentei achar, mas no Brasil não tinha esse tipo de conhecimento. Então, eu tinha TDAH, eu tinha dislexia e matemática era grego para mim. Matemática era algo assim impossível de entender. E quando eu percebi que o fato de eu não aprender os conteúdos, de eu não memorizar os conteúdos, era porque eu desregulava as minhas emoções.
E aí o que que eu fiz? Eu mudei a técnica de estudo, eu regulei as minhas emoções, e quando você tem emoção mais conhecimento, você tem memória de longo prazo. E aí eu comecei a aprender os conteúdos, eu comecei a memorizar os conteúdos, e aí era como se eu tivesse, Juliano, imagina um Fusca, tá? Imagina um Fusca. Imaginou um Fusca na tua cabeça? Agora imagina na tua cabeça uma Ferrari. Antes, quando eu seguia conhecimentos, orientações de professores brasileiros, era como se eu estivesse indo de Fusca. Eu estivesse saindo do Rio Grande do Sul e indo para São Paulo, só que de Fusca. Quando eu comecei a estudar neurociência, quando eu comecei a aprender com americanos, com pessoas que sabiam sobre ciência e não sobre achismo, porque o que funcionou para mim, Juliano, não necessariamente vai funcionar para você. Porque eu validei através da experiência pessoal. Então, quando eu comecei a ensinar esse método, eu sempre preconizei isso. Eu vou ensinar neurociência, que vai funcionar para qualquer pessoa. Por quê? Porque teve estudos que foram feitos. Então, tu pega um grupo de pessoas faz a técnica A, o outro grupo faz a técnica B. E aí a gente compara esses dois grupos e vê qual técnica que funciona mais. Então, eu peguei esses conhecimentos e desenvolvi, né, a metodologia, o método Atleta da Mente. Mas no Brasil, eu nunca achei esse tipo de conhecimento. Eu só achava professores falando, não passou em medicina, senta a bunda na cadeira e estuda mais. Não passou em medicina, estuda mais física, estuda 10 horas de física. Não passou em medicina, estuda redação, como se fosse simples. Não, vai lá e estuda mais. E aí quando eu comecei a entender todo esse mecanismo cerebral, as vias nervosas do processo cognitivo de aprendizagem, de memória, eu pensei, cara, não é só sentar a bunda na cadeira. Se fosse só sentar a bunda na cadeira, todo mundo ia passar. E aí, um dos meus mentores, Jim Quick, o nome dele, ele fala o seguinte, não aceite conselhos de quem nunca chegou lá. Não aceite conselhos de quem não chegou lá. Aí eu pensei, cara, esse professor aqui que está me orientando, ele nunca passou em medicina. Ele sabe lá a matéria dele, ele é especialista naquela matéria. Mas uma coisa é ele saber a matéria dele, outra coisa é ele pegar uma prova de 90 questões, mais uma redação e fazer a prova que vai decidir o futuro da vida dele. Sendo que ele estuda e trabalha, não tem apoio da família, não acredita nele mesmo, os amigos não acreditam, ele vem de um lugar periférico, fez escola pública, não tem condições e essa prova é a prova que vai decidir o futuro da vida dele. Entendeu? Uma coisa é você saber como é que conjuga um verbo, uma coisa é você saber como é que usa uma crase e dizer assim, redação tem que fazer isso e aquilo. Outra coisa é você sentar a bunda aqui e sair do menos zero, sair do buraco e passar em medicina. São duas coisas diferentes. Aí foi outra sacada que eu tive. Tá, beleza. Então como é que eu vou seguir dicas, orientações de quem nunca chegou onde eu quero chegar? Eu preciso fazer o que aquelas pessoas fazer o que aquelas pessoas que já chegaram lá, que já chegaram no topo da montanha. Aí, por exemplo, eu fui ver os aprovados no MCAT, que é como se fosse o Enem americano, tá? Que é o Enem para tu passar na medicina, MCAT. O USMLE, eu fui modelar o que os caras faziam, os melhores do mundo, o que eles faziam. E eu comecei a ver que no Brasil o método de estudo é um método retrógrado. Eu descobri que o Brasil era o pior do mundo em educação. E aí eu precisava desenvolver uma metodologia para mim passar em medicina, né? E aí, depois que eu passei em medicina, foi maravilhosa a faculdade de medicina e tal, né? Tava realizado pessoalmente. Só que aconteceu, Juliano, eu recebi muita mensagem de pessoas querendo que eu ensinasse essa metodologia. Pô, Léo, ensina esse método, cara. Me dá uma mentoria, me dá uma orientação. E aí eu pensei, cara, será que eu vou fazer isso? Né? Porque eu tinha, o meu objetivo era focar só na faculdade de medicina, eu já tinha meu trabalho, né? Eu trabalhava numa empresa em São Paulo, de forma online, home office. E aí eu pensei, cara, eu já tenho aqui meu salário, eu já tenho meu trabalho, eu vou ter que dar atenção para esses caras, eu vou ter que ensinar essa metodologia, será que vale a pena, será que não? E aí depois, no segundo ano da faculdade de medicina, eu resolvi, não, vou ensinar esse método, eu tenho uma metodologia que salvou a minha vida, vou ajudar para mais pessoas. E aí, 60 dias, meses, os meus alunos já começaram a passar em medicina. Eu, caralho. E aí era cada história, cada pessoa assim, da periferia, com filho pequeno, mais de 30 anos, cada história
assim, de muita luta, de muita superação, e aquilo me deixou assim, cara, eu preciso ajudar mais pessoas. Quantas pessoas que estão passando os mesmos problemas que eu passava? Eu vi que eu estava sendo egoísta, que eu podia ajudar essas pessoas que estavam passando por dificuldades e que queriam chegar onde eu cheguei. E aí eu comecei e foi... Hoje eu sou viciado, né? Todo dia eu venho aqui, eu amo, né, os meus alunos, eu amo ensinar, né, essa metodologia para eles. Então é muito legal. Semana que vem eu vou postar para vocês aí um depoimento de uma aluna que foi aprovada em medicina de graça, tá? Sem ter que pagar nada. Durva. Olá, Léo. O que você diria para alguém com 26 anos que teve um ensino médio deficiente? Dislexia e desde que concluiu o ensino médio não estudou mais. Ou seja, parada há 8 anos. Eu tenho aluno que estava parado há 20 e passou. Eu tenho aluno que estava parado há 15 e passou. Eu tenho aluno que fez supletivo e passou, né? Mas eu tenho dislexia. Eu também tenho e consegui. Então, assim... mas eu fiz o ensino médio ruim. Eu também fiz o ensino médio ruim. Eu tive aluno que nem fez o ensino médio e passou. Então, assim, essa do ensino médio não cola, tá? Essa do ensino médio não quer dizer nada. Não fez ensino médio, foi a mesma coisa que não ter feito, né? Eu fiz um ensino médio ruim, historinha. Léo, eu tô há 8 anos sem estudar, historinha, papo furado, tá? Assim, por que eu tô falando isso pra você? Porque eu era um campeão em contar historinhas, entendeu? Eu era um campeão em contar historinha triste. Eu sou burro, meus professores me humilharam na escola, meu pai não me ajuda, minha mãe é empregada doméstica e não me ajuda, eu sou burro, eu não sei as coisas. Eu era assim, eu era campeão em contar histórias, justificar por que eu não fui atrás do meu sonho de fazer medicina. Eu era assim, eu era campeão, eu era especialista em contar história triste. E aquilo atrofiou meu cérebro, porque daí tu vai contando, tu vai acreditando. Se você está dizendo que você tem problemas, que você tem dificuldades, quando você sentar para estudar, o professor vai dizer assim, não, tu tem problema, tu tem dificuldades, tu não pode aprender. Tu falou pro teu cérebro, ele vai acreditar. Agora, se eu sou capaz, eu consigo, eu vou passar em medicina, eu vou ser o primeiro médico da minha família, ou eu vou passar em medicina, eu vou morrer tentando. E aí o teu cérebro vai falando, programação neurolinguística. O programa, o sistema do nosso cérebro, o Windows do nosso cérebro é a linguística, neurolinguística. Então, se eu programo a minha linguagem, eu mudo a minha linguagem, eu mudo o meu cérebro. E aí, quando eu comecei a usar essa ferramenta, que eu também aprendi com um americano, né? Um cara chamado Tony Robbins, ele é especialista no mundo inteiro em neurolinguística, programação neurolinguística. Aprendi isso em 2017. Ele fala o seguinte, tá? Eu estava com depressão, eu tinha sintomas de depressão. Eu não conseguia estudar, eu sentava para estudar, eu ficava ansioso, não rendia meus estudos, porque eu tinha sido reprovado. E aí o que acontece? Eu comecei a mudar a minha comunicação, eu comecei a mudar a minha linguagem. Em vez de ter uma linguagem corporal de um cara fracassado, de um cara ruim, eu comecei a ter a linguagem de um campeão. Eu comecei a comunicar o que eu queria, não o que eu não queria. Eu comecei a gastar a minha energia falando aquilo que eu queria. Então eu comecei a falar, eu sou capaz, eu consigo, eu vou chegar lá. E o fato de eu ter feito um péssimo ensino médio é uma vantagem para mim. Porque quando eu chegar lá, eu vou provar que é possível você sair do menos zero. Porque o cara que estudou em escola particular, para ele é fácil. Então eu tenho uma vantagem, eu não tenho uma desvantagem. Eu comecei a ver o fato de eu ter estudado escola pública era uma vantagem e não uma desvantagem. Era uma vantagem para mim provar para aquelas pessoas que me criticaram, para aquelas pessoas que me humilharam, que não deram nada por mim, que quando eu saísse daquele buraco do menos zero e chegasse lá, elas iam, nossa, olha da onde que ele saiu e olha aonde que ele chegou. O fato de eu ter nascido numa família pobre foi uma vantagem, não foi uma desvantagem. Porque o cara que nasce em berço de ouro, ele tem tudo pronto, ele não aguenta o tombo. Eu já caí, eu já passei fome, eu já fui humilhado, então não vai ser difícil para mim. Então perceba, contar historinhas não adianta em nada, não vai fazer tu aprender, não vai fazer tu memorizar. Então tem que parar de contar historinhas,
Tem que trocar o drive, trocar o aplicativo mental do teu Windows. Troca esse aplicativo, desinstala ele e instala um aplicativo poderoso. Começa a falar assim, eu sou capaz, eu consigo, eu tenho uma ótima capacidade de memorização. Vai falando isso e aí você vai ver uma mágica acontecer. Você vai sentar para estudar e o teu cérebro, pô, se ele está falando que ele memoriza, ele vai memorizar. Tá? Porque você ficar falando, que você não consegue, que você é ruim, que ninguém apoia em você, e o teu cérebro vai acreditando isso. Vai acreditando. Comenta aí, pessoal. Ó, comenta assim, ó. Léo, o fato de eu ter feito o ensino médio é uma vantagem para mim. Comenta aí. Eu ter feito o ensino médio é uma vantagem para mim. Comenta aí. Repete aí, ó. Repete aí na sua casa. Vamos lá, junto comigo, ó. O fato de eu ter feito o ensino médio é uma vantagem. É uma vantagem. Entendeu? É uma vantagem. Comenta aí. É uma vantagem para mim conseguir passar. Não é desvantagem, é vantagem. Vamos lá, ó. Ari, ela perguntou: tô no 5º período de farmácia e no curso despertou em mim a vontade de fazer medicina. Mas já tenho 30 anos e isso me desmotiva. Eu tenho aluno que passou com 38. Eu tenho uma aluna da mentoria que tem mais de 40. Entendeu? Então, assim, você que escolhe se o copo tá cheio ou se o copo tá pela metade, né? Meio vazio ou meio cheio, né? É você que escolhe o que você vai olhar. Ó, estudos 949. O fato de eu ter feito ensino médio em uma escola pública é uma vantagem. Parabéns, isso aí. E a Ari deveria pensar assim, o fato de eu estar no 5º período de farmácia e ter mais de 30 anos é uma vantagem e não uma desvantagem. É você que escolhe. Como que você quer enxergar isso daí? Só que assim, tu tem que escolher. Ou tu quer ser farmacêutico ou tu quer ser médica. Você tem que escolher, né? Porque se você passar amanhã em medicina, você tranca a faculdade de farmácia e vai estudar medicina, né? Então por que você não abandona a farmácia? Porque você não acredita que é possível você passar em medicina. E se a tua mente não acreditar, você não vai conseguir passar. Por quê? Porque a sociedade, ela fez você instalar um aplicativo mental de pobreza. Não consigo, não posso, não tenho. Por quê? Porque eles querem que você continue trabalhando por um salário mínimo, por uma miséria no final do mês. Eles não querem ver você na faculdade. Eles não querem ver você crescendo de vida. Então eles fizeram você instalar um aplicativo mental de escassez. Não posso, não tenho, não consigo e não é para mim. Eu tenho que me contentar aqui, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ser humilde, eu tenho que morar nessa casinha, eu tenho que ter esse carrinho, eu tenho que aguentar tudo, eu tenho que ficar aqui. Eles não querem ver você pensando grande, eles não querem ver você crescendo de vida, entendeu? Eles querem que você continue lá. Por que eu recebo tantas críticas? Porque as pessoas odeiam ver esse tipo de aula. Esse tipo de live incomoda muitas pessoas. Muitas pessoas ficam incomodadas. Por quê? Porque eu falo para quem não tem dinheiro. O cara que tem dinheiro, ele não precisa de mim. Ele tem apoio do pai, ele tem apoio da mãe, ele tem apoio da família, do tio, da tia, da prima. Todo mundo investe nele. Esse cara já está garantido. Entendeu? Nasce rico, morre rico. Nasce rico, morre rico. A minha luta é o cara que nasceu pobre. O cara que nasceu sem recursos, sem mãe, sem pai, ninguém acredita nele, nem ele não acredita nele. Então, por exemplo, eu tenho que fazer esse dia o cara comentou, olha, mas o teu método tem poucos alunos aprovados. Eu falei, sim, concordo contigo. Porque eu vi os cursinhos tem muito mais alunos aprovados do que você. Eu falei, cara, concordo 100% contigo. Só que eu tenho que fazer o trabalho triplo. O cursinho é só ensinar ali pro cara dar uma meia dúzia de livro ali, o cara vai passar. O cara estudou em escola pública, estudou em escola particular, o pai apoia, a mãe apoia, a tia apoia, todo mundo apoia ele. O cara não precisa cozinhar, o cara não precisa pagar a conta de luz, o cara não precisa limpar a roupa dele, o cara não precisa nem arrumar a cama dele. Eu tenho que fazer o trabalho triplo, eu tenho que fazer o cara, primeiro, ele acreditar nele,
eu tenho que treinar a mente dele para aguentar os haters, as críticas. Eu tenho que ensinar o cara a aprender, aí até ele ganhar a base, até ele, entendeu? E é um cara que está num ambiente de periferia. É o cara que está no interior, no zero, não tem nenhuma internet decente. Entendeu? Então, assim, uma aprovação dos meus alunos, eu estava passando esses dias aqui na rua, e tem na avenida, tem um banner, né, de um cursinho muito famoso aqui da minha cidade. Com vários aprovados na federal, aprovados nisso, aprovados não sei o quê, né? Tudo tu vê, tu olha pra cara da pessoa que tá ali no banner, berço de ouro, tu já vê, só pela cara tu já vê que o cara tem dinheiro. E aí eu tava pensando, cara, uma aprovação dos meus alunos é um improvável, entendeu? Os meus alunos são improváveis, é o cara que lutou contra a estatística. Então, uma aprovação de um aluno meu significa 20 de um cursinho famoso, de um cursinho que é para quem tem dinheiro, entendeu? Então, assim, para você conseguir mudar de vida, para você conseguir sair do absoluto zero, você vai ter que lutar. Você vai ter que lutar porque eles não querem isso. Eles querem que você continue lá. Então eu tenho que fazer você acreditar em você, eu tenho que fazer você lidar com o ambiente tóxico, porque a tua tia não te apoia, o teu tio não te apoia, a tua prima não te apoia, a tua família não te apoia, ninguém te apoia. Os professores falaram que você não podia fazer medicina, você teve um péssimo desempenho na escola, e aí isso faz você acreditar que você é aquilo, que você é a nota, né? Que a nota rotula quem tu é, a nota diz a tua capacidade, a tua quantidade de neurônio, e você vai acreditando naquilo, né? Você vai acreditando. Então eu tenho que fazer um trabalho triplo, eu tenho que reprogramar o cérebro do cara, eu tenho que fazer ele ter base, eu tenho que fazer ele ter noção de prova. Então é um trabalho muito mais difícil para fazer o cara conseguir passar. Diferente do cara que nasceu em berço de ouro. Só o cara sentar ali, daí vem a mãe, traz o café, traz a comida, limpa a roupa, a empregada vem e limpa a casa para ele. E o favelado é diferente, entendeu? Às vezes não tem nem cama para dormir, não tem o que comer, e aí sonha na medicina. Aí a família olha, pô, mas olha esse cara aqui, ele não tem nada, como é que ele tá sonhando tão grande? Né? Então é um processo muito difícil, entendeu? É um processo muito difícil, mas é possível. É possível, eu já provei com a minha história, provei com a história dos meus alunos, e semana que vem vou mostrar mais um aluno ainda. Tem uma playlist aqui no meu canal, chama Podcast ATM Ouro. Vai lá nas playlists do meu canal e dá uma olhadinha lá. Tem todos, não todos, tá? Não tem todos os alunos lá, mas tem a maioria dos alunos tem depoimento deles, tá? Não tá todos lá, beleza? Mas a maioria dos alunos estão lá, tá bom? Faz sentido para vocês, pessoal? Comenta aí, Léo, faz sentido para mim. Ó, a Laura falou, eu sou fisioterapeuta, tenho 36 anos, já faz 18 anos sem estudar matéria do ensino médio. Mas vou fazer o vestibular, vou passar e vou cursar medicina. Acredito que não tem idade. Exato, Laura. Isso aí, Laura, isso aí. Parabéns por ter coragem, tá? Tem que ter coragem para bater no peito e dizer, não, eu vou passar em medicina, tá? Estarei torcendo por você. Perfeito, meus queridos. Espero ter ajudado vocês, tá? Espero que esse conteúdo ajude vocês. Vai começar a minha aula daqui um pouquinho. 1h30 tenho aula, tá? Agora é 1h28. Vou deixar salva aí essa aula para vocês, tá? Vai ficar salva. Compartilhem com os amigos de vocês. Aquela pessoa que quer vencer por meio da medicina, né? Quer vencer na vida através da medicina. Que esse conteúdo eu tenho certeza que vai ajudar. Vai ajudar, compartilha, né? Compartilha esse conteúdo aí com um amigo seu, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Deixa o seu comentário, tá? Que vai ser um prazer ter você aqui junto comigo, né? Vai ser um prazer ter você aqui acompanhando os conteúdos, tá bom? E vejo você então na próxima aula. Valeu, pessoal, até mais.